Eu me lembro deles. Eu vou me lembrar de todos vocês. Faço isso não por um sentimento de obrigação, mas por respeito, por gentileza, para lembrar todos aqueles que viveram vidas lindas e comuns que foram interrompidas devido à crueldade que nunca mereceram. Eu prometo a você, você não será esquecido. Então eu conheci a humanidade. Fiquei encantado. Criaturas tão insignificantes, pouco mais que macacos, mas apesar de sua escassa existência, eles riram, dançaram, cantaram e choraram durante toda a sua vida. O que para mim pareceu passar num piscar de olhos, e aquela pura alegria da sua existência humilde, sem qualquer propósito ou significado superior, me dominou e tomou conta de todos os meus pensamentos. Não deixe o fogo morrer. Pangloss, também conhecido como Flame, a chama, é um deus benevolente criado no início dos tempos, que vagou pelo mundo buscando ajudar todos os que viviam lá, principalmente trazendo à tona a beleza da realidade. Ele é uma das divindades mais benevolentes do universo SCP, ajudando a humanidade sempre que pode. A divindade, que mais tarde seria conhecida como Pangloss, nasceu junto com a visão do nada, que acompanhou toda a criação. Na época, Pangloss era conhecido como a chama e representava o início de toda a luz, enquanto a visão, que mais tarde seria conhecida como servo de Saturno, era o seu oposto, representando o fim dessa luz. A chama eventualmente criou o chamado coração da chama, para queimar com mais brilho, e esse coração começou a falar palavras que se tornaram realidade, eventualmente criando toda a criação e vida. Depois de ver essas criações, a visão visitou o mais jovem dos 37 humanos recém-criados e concedeu a esse homem conhecimento e poder, que corrompeu o jovem, tornando ele na insana besta dos céus. Temendo que a fera prejudicasse o resto dos humanos, a chama separou a fera dos seus irmãos. Sentindo tristeza por separar a pobre fera da sua espécie, a chama se rebatizou de Pangloss e começou a vagar entre as formas de vida na Terra, ajudando os necessitados, deixando anotações no seu diário. Algumas dessas notas, que diziam: "Não deixe o fogo morrer", seriam eventualmente descobertas pela Fundação SCP, nos bosques do Monte Casbeck, na Geórgia, no Grande Vale do Rift, no Quênia, e na bacia do Rio Indo, e foi chamado de SCP-1612. Enquanto vagava pela antiga Terra durante o dia, ele testemunhou alguns humanos primitivos. Depois de vê-los, os humanos ficaram aterrorizados, mas não correram e, em vez disso, abraçaram-se. Pangloss ficou fascinado pelo amor desses humanos uns com os outros e se apaixonou pela raça. Ele acreditava que a humanidade poderia alcançar grandes coisas no futuro, mas enquanto o mal vagasse pela Terra, ele pensava que a humanidade nunca teria essa chance. Pangloss decidiu considerar a humanidade conhecimento e poder na forma de suas anotações, a fim de derrubar o avanço do mal. A humanidade conseguiu isso, mas não o suficiente. Pangloss ficou triste ao testemunhar as guerras sangrentas que os humanos causaram entre si, mas ainda esperava que um dia a humanidade pudesse encontrar o amor, semelhante ao seu próprio amor que tinha por eles. Um dia, um homem chamado Polyakov encontrou uma das anotações de Pangloss e começou a estudá-las. Pangloss descobriu isso e, como recompensa por isso, ele mostrou a Polyakov a Chama da Maravilha, um presente, ensinando o mesmo a como usar. Polyakov usa essa habilidade para criar muitas maravilhas, como milagres e máquinas, tornando-se conhecido como Dr. Wondertainment, logo depois pela Fundação. Eventualmente, Polyakov encontrou uma mulher chamada Van, ensinando-a exatamente como Pangloss lhe ensinara. Durante suas anotações, Pangloss criou algumas portas, cada uma levando a pequenos lugares da atmosfera, nos quais os humanos poderiam sobreviver, localizado no vácuo do espaço. Isso permitiu que as pessoas pudessem ver as belezas do espaço e das estrelas, e em cada porta, Pangloss deixava anotações que encorajavam as pessoas a olhar para as belas estrelas. Depois, a Fundação chamaria a anomalia em torno dessas portas como SCP-1685. Pangloss finalmente chegou ao palácio do Imperador Quinn, entregando ao Imperador uma nota na qual ele escrevia as línguas da vida e contando-lhe sobre as maravilhas da realidade. No entanto, o Imperador não se interessou por isso e perguntou a Pangloss como alcançar a imortalidade. Pangloss então respondeu, dizendo que, se fizesse grandes coisas, viveria para sempre na memória do povo. Isso irritou o Imperador,
que queimou as notas de Pangloss, fazendo com que, desapontado, fosse embora e nunca mais fosse visto. Nos tempos modernos, em 1997, o deus chamado de Aquele que Anda nos Sonhos visitou a cidade de Dalyport, na Nova Inglaterra, que era habitada por um culto que convocava vários deuses e fazia-os lutar entre si até a morte, com o vencedor se tornando a nova figura do culto, e mais tarde seria chamada de SCP-1936 pela fundação. Enquanto estava lá, o deus malévolo causou uma série de eventos durante uma semana que levou à mutação e morte na maioria dos cidadãos de Dalyport. Pangloss sentiu grande culpa por não ter conseguido salvar os pobres cidadãos do deus e deixou bilhetes de desculpas por toda a cidade, principalmente em banheiros públicos ou costurados nos órgãos decepados dos mutantes. Quando um esquadrão da fundação entrou na cidade e começou a reunir os cidadãos sobreviventes, Pangloss se juntou a eles e usou seus poderes para mantê-los protegidos dos monstros. Pangloss finalmente lançou um feitiço em torno da prefeitura, que permitiria que as pessoas escapassem da cidade. Depois de se certificar que todos fugiram com segurança, ele avisou as criaturas hostis que elas estavam sob sua proteção. Pangloss eventualmente criou 2 navios de pescas inteligentes, que estavam apaixonados um pelo outro, e mais tarde seriam chamados de SCP-1522-1 e 2. No entanto, a Coalizão Global Oculta decidiu acabar com os navios, causando um desastre em massa. Depois da trágica destruição dos navios, Pangloss visitou eles em seus destroços, enquanto eram transportados para o sítio 6 na fundação, e deixou uma nota no convés dos navios, dizendo: eles estavam felizes antes do fim. Algumas testemunhas disseram ter visto Pangloss, mas a fundação não conseguiu detê-lo. Pangloss começou a criar um espaço cheio de inúmeras estrelas, onde o coração benevolente e piedoso descansava. Esse espaço só poderia ser acessado através de uma grande fissura na parede do sítio 22 na fundação, que possuía um efeito alucinante que lhe permitia permanecer escondido. Essa fissura foi finalmente descoberta por Daniel, um funcionário da fundação que, depois de cair em uma depressão paralisante como resultado do seu trabalho, se apaixonou pelo pesquisador Franklin Ergot, o que causou ainda mais tristeza. Daniel então entrou no espaço onde se escondeu de todos os outros e chorou por sua miséria, e ficou preso em sua própria tristeza. Pangloss sentiu-se mal por ele e deixou uma mensagem para Daniel dizendo que ele poderia ficar o tempo que desejasse, apesar do espaço estar inacabado. Mais tarde o pessoal encontraria a fissura e a chamaria como SCP-6284. Finais possíveis. Coisas estranhas acontecem no mar. Enquanto Pangloss escrevia no seu caderno em uma ilha no meio do mar, ele sentiu que algo estava errado e descobriu que o mar havia recuado ao redor da ilha por causa do SCP-169. Pangloss não se preocupou com isso e decidiu explorar o fundo do mar. Depois de passar pelos moradores da ilha, ouviu gritos e viu os moradores fugindo de uma onda gigantesca que se aproximava, também causada pelo 169. Pangloss resolveu deixar um bilhete dizendo: "O mar azul me chama. E eu respondo", antes de levantar os braços para cumprimentar a onda, apenas para ele ser levado por ela. As estrelas não esperam por você. Quando o dominador da realidade, conhecido como SCP-1915, se tornou destrutivo, Pangloss e Saturn Deer tentaram impedir a entidade de destruir a Terra inteira, confrontando-o fora da cidade de Acre, mas nenhum deles conseguiu. Pangloss tentou reunir sua chama, mas não foi o suficiente. O Dominador destruiu toda a vida na Terra, deixando Pangloss e alguns outros imortais como os únicos sobreviventes. Quando Pangloss começou a proteger vários funcionários da Fundação e civis de Dalyport, ele foi descrito como um organismo feito de fogo. Depois da destruição dos SCPs navios, quando Pangloss visitou os destroços dos mesmos, ele foi simplesmente descrito como um humanoide obscuro e sem detalhes. Na maioria das fanarts, Pangloss é retratado como um humanoide antropomórfico flamejante com chifres, mas no site ele nunca é descrito como tal. Pangloss provou ser um dos deuses de maior coração do universo. Ele era extremamente otimista a ponto de ser um pouco ingênuo e não tinha nada além de amor e compaixão, principalmente pela humanidade. Ele valorizava muito a humanidade e a natureza e procurava protegê-las a quase todo custo. No entanto, ele também parecia ser um pacifista, pois raramente se envolvia em qualquer tipo de briga. Assim como McHane, ele acreditava que a humanidade poderia alcançar algo muito mais grandioso no futuro, se estivesse na direção certa.
Pangloss gostava muito de escrever vários poemas, muitas vezes descrevendo a beleza da natureza na vida e da realidade. Ele também se sentiu profundamente mal e triste ao testemunhar vidas inocentes sendo perdidas em consequências de catástrofes causadas por ataques anômalos ou por grupos, e estava determinado a lembrar todos os nomes das pobres vítimas que ficaram esquecidas por causa da Fundação Igok, encobrindo tudo. Pangloss aparentemente tem poderes parecidos aos de outras divindades, mas até que ponto é desconhecido. Ele foi capaz de criar o coração da chama que criou o resto da realidade, controlar robôs armados para proteger pessoas inocentes, inscrever runas protetoras e projetar fogo, e criar salas em algum lugar do espaço do universo que permitisse que aqueles que entrassem para ver os cosmos sem serem afetados pelo vácuo do espaço. No entanto, ele não era páreo para o SCP-1915 em todo o seu poder.